Aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia. Aleluia. Sou meu rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir a Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre seja bendita. Amados irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem que esse evangelho, Jesus está aqui preparando os seus discípulos para um acontecimento. Jesus está preparando seus discípulos para... Eu vou ter que ficar parado, porque toda vez que eu mexo, o menino tem que levantar, né? Uai, mas o Pai Jesus também anda. Você anda também ou agora está pegando parado? Toda vez que eu... Vai ter que ficar em pé, filho. Toda vez que eu mexo, o menino da câmara mexe também, tem que levantar, coitado. Aí nesse centro levanta. Mas muito bem, Jesus aqui está preparando seus discípulos para um evento, Jesus está preparando seus discípulos para a sua paixão, morte e ressurreição. E, amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, ele constantemente, ele diz umas verdades para nós no Evangelho e muita gente não quer escutar, Tem coisa que a gente não quer escutar, tem coisa que não é muito boa de escutar, Então, ele fala para você, olha, nesse mundo vocês vão ter muitas tribulações, aflições. Ponto, é verdade, ele falou. É verdade, ele falou. Vocês vão ter aflições. Nós não somos desse mundo, nós não somos daqui.
Nossa realidade é no céu. A vida nossa alegria plena é no céu. Claro, ele nos cria para sermos felizes. Essa alegria, mas não adianta pensar, eu vou ter uma alegria plena aqui, eu vou ter uma felicidade. Não vai ter. Jesus que falou, nossa, padre, o senhor fica aí, como é que o senhor falou a verdade? Eu não quero ouvir isso, não, padre. Não vai, não. Não adianta, essa felicidade, não. Aqui nós temos alegrias, sim, momentos de alegria. Aqui nós temos felicidade, temos, principalmente quando a gente vai seguir a nossa vocação. Quem segue a sua vocação é feliz. Mas aflições nós teremos. Angústias nós teremos. Isso faz parte dessa realidade. O evangelho de amanhã vai dizer bem assim, né? Quando você lê, mas Jesus, eu nunca tinha pensado nisso, né? Jesus fala assim, olha, os vossos inimigos... Eu falei assim, Jesus fica falando para amar os inimigos, é porque é inevitável ter inimigo. Logo eu vou ter inimigo. Oh, meu Deus do céu, é verdade. Ele falou. Eu vou ter inimigo. Você está falando para amar o inimigo? É porque vai ter inimigo. Logo vai ter aflições. Vai ter tribulações. Vão ter angústias. Neste mundo, nessa realidade imperfeita. Nesse mundo de trevas, nós passamos por isso. Doenças, terremotos. Olha esse sofrimento, nossos irmãos. Mais de 30 mil mortos com esse terremoto. Guerra. E ainda o outro. Tudo isso nós passamos nessa terra. Tudo nós passamos essa realidade. Ou seja, é fato. Eu vou ter sofrimento. Eu vou ter tribulação. E Jesus, ele sabe disso. E ele sabe que os seus discípulos, porque a pior dor é a dor do coração. E ele sabe que os seus discípulos vão sofrer muito. Com a sua morte, eles vão ficar assustados. Eles vão ficar escandalizados. Eles vão sentir medo. E para que seus discípulos permaneçam firmes diante da experiência de morte de Jesus, o que ele faz? Ele faz com que seus discípulos tenham a experiência da transfiguração, onde seus discípulos, eles veem a face de Jesus Cristo, eles ouvem Deus falando, o Pai falando com Jesus Cristo, eles têm experiência com Elias, ele tem experiência com Moisés, para que, tendo a experiência com a divindade, eles permaneçam de pé. Jesus preparou tudo direitinho. Quando a tribulação vir, por isso que quem reza, por isso que quem tem intimidade com o Espírito Santo fica de pé. Quem não tem, é o primeiro a se prostrar. É o primeiro a... Né? E veja bem, eles tiveram essa experiência com Jesus. Os três discípulos. Quem estava aqui? Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João. Quem foi que ficou lá perto de Jesus na cruz? João. Mesmo eles tendo a experiência com Jesus Cristo transfigurado, mesmo eles tendo a experiência com a divindade, eles correram. Imagina se não tivesse tido. Eles aqui tem até mais, vamos dizer, né? Mais covardia do que os outros não tiveram essa experiência que eles tiveram. Mas eles tiveram, e mesmo assim eles correram. João permaneceu de pé. Então Jesus, ele dá essa experiência com ele. Ele dá essa experiência com o Espírito para quando vier as tribulações, os seus discípulos permaneçam de pé. Quem foi o primeiro discípulo de Jesus? Hã? Quem foi? Eu não vou falar do modo que tem que falar para não ficar. Também facilita demais, né? O Wagner vai dar uma caixa de chocolate da garota para quem acertar. O primeiro discípulo de Jesus foi quem? Discípulo é aquele que diz sim ao chamado do mestre, né? Quem foi o primeiro a dizer sim ao chamado do mestre? É raro, hein, Wagner? Não precisa pagar, né? Aí depois
Alguém acertou lá no fundo. Quem? Maria. A Virgem Maria foi a primeira discípula. Foi a primeira que disse sim a Deus. E é muito interessante porque ela pergunta, olha, como é que vai acontecer isso tudo? E aí, né? Olha a resposta do anjo Gabriel. O Espírito Santo descerá sobre ti. Nossa Senhora era cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo levava Nossa Senhora até essa experiência com Deus. Por isso que diante da morte do seu filho, não vamos dizer, vamos chegar na morte não, calma aí. Diante lá, quando ela começa a passar a tribulação, quando a pessoa que ela mais ama nessa terra, depois de Jesus, foi São José. Quando a pessoa que ela mais ama nessa terra quis abandoná-la, ela permaneceu firme, ela permaneceu de pé. Quando ela teve o sofrimento ali para ganhar Jesus, ela permaneceu firme, ela permaneceu de pé. Quando ela teve que fugir para o Egito, ela permaneceu firme, ela permaneceu de pé. E diante da morte de Cristo, ela permanece de pé. Porque ela teve a experiência com Jesus, ela teve experiência com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Deus se manifestou a ela. E quando Deus se manifesta a ela, quando Jesus se manifesta a Virgem Maria, ela ficava repleta do Espírito Santo, ela ficava cheia de Deus, ela tinha essa intimidade com Deus, e diante da tribulação ela permanecia de... Quando Jesus colocava essa homilia no meu coração, quando eu li esse evangelho, eu falei, lascou, o que eu vou falar disso aqui? Né? O que eu vou falar disso aqui? É interessante, Jesus fala para os discípulos, levanta, levanta, levanta. O que ele falou? Eles estavam prostrados, levanta-te, levanta-te. Mas os discípulos viram uma coisa que os outros não viram. E quando eu entrei aqui, que eu li essa frase, eu fiquei encantado, Pai de Jesus. Como o Espírito Santo age. O que está escrito aqui? De preto. Muito bem. Levanta sobre nós, Senhor, a luz da sua face. O Senhor manifestou a sua face para fortalecer os seus discípulos para a experiência de tribulações que eles iam passar. Entende? Para levantá-los diante das tribulações que eles passaram. Amados irmãos e irmãs, as tribulações, as dores, as angústias que nós passamos, muitas vezes nos prostram. Nos colocam de cara no chão. Nos derruba. Mas a experiência com Deus, a experiência com a face de Deus, nos mantém firmes e em pé. Essa é a diferença do cristão, essa é a diferença do católico, daqueles que seguem a Deus de fato, daqueles que têm experiência na oração. Me desculpe, mas enquanto eu puder, eu falo para meus paroquianos, eu vou jogar na cara suas. Porque eu me escandalizei. Porque pode ser que venha, diz que tem uma pandemia pior aí vindo, né? Não sei. Uma pandemia, o que tinha de católico aí, amedrontado num desespero um desespero esquisito. Se prostrou diante do coronavírus. Meu irmão! Que a oração, que a experiência com Jesus nos mantém em pé. A nossa vida é nesse mundo. A nossa vida é nesse mundo. Tem felicidade completa nesse mundo. Nesse mundo tem aflição. Nesse mundo tem tribulação. Por que diabo que tanto interesse é esse de passar a vida inteira aqui? Você não acredita no céu, não? É fé, nós vivemos da fé pela fé. A fé nos faz transcender, a fé nos faz acreditar no que é espiritual, nos faz acreditar que Deus governa o mundo, que Ele está do nosso lado, e nos faz acreditar que existe um céu. Entende? Com todo respeito, eu admiro a senhora, minha mãe, quando falou assim, quem tem mais, só pode ir para a igreja, quem tem mais de 60 anos não pode. Ela falou bem assim, ligou para mim e falou assim, eu vou para a igreja e deixa eu morrer. Eu não estou nem aí para esse mundo, não. Para mim o que vale é a vida eterna. Ela falou, eu vou ficar sem comungar meu Senhor? Entendi.
Agora tinha uns que vinha aí, né, para Jesus, você procurava a pessoa. Fulano vem para a igreja, teve uma que teve coragem de me responder bem assim, eu fiquei decepcionado. Quando fazer a vacina, nós vamos. Tá filmando, eu não vou falar, porque senão pode dar bora pro meu lado, né? Não posso entrar na papuda, que tá aí, né? Viu o que a vacina tá dando aí, né? Somente a mensageira. Pronto, chega. Você vai falar mais que isso, né? O quê? Acreditar numa vacina. Eu falei bem assim, mas e se a senhora tomar a vacina e um ônibus passar em cima da senhora? A Maria, pá! Não é, eu queria dizer o seguinte, não é a vacina que vai te proteger. Não é a vacina que vai proteger a sua vida. Não é, é Deus. E quando Deus quiser, se você estiver com Ele, Ele vai te levar para o céu. Percebe, meu irmão? Percebe, minha irmã? Então, aquilo que é do inimigo, as tribulações, as dores, as angústias que nós vamos ter, não pode nos deixar prostrados. Não. A experiência com Jesus nos mantém em pé. A experiência com Jesus nos mantém firmes. A experiência com o Espírito Santo de Deus. São João é muito legal. Quando São João vai falar da morte de Jesus, da paixão de Jesus, ele fala, e diante da cruz estava de pé a mãe de Jesus. Engraçado, ele não fala estava a mãe de Jesus, ele fala estava de pé. Porque quando nós temos dor, nós ficamos prostrados, nós caímos no chão, nós ficamos angustiados, nós ficamos cabisbaixo, mas Nossa Senhora, ela permaneceu de pé. Eu gosto de Nossa Senhora do Mel Gibson, né? Eu gosto dela. Toda a Paixão de Cristo, a gente assiste aquele filme, é bom, né? Assistir de novo. Nossa Senhora do Mel Gibson é uma Nossa Senhora forte, né? Judia forte. Aí vocês ficam olhando para Nossa Senhora e ficam assim, não, tadinha, gente. Nossa Senhora deve ser... Nossa Senhora não era assim, não, filho. Para aguentar o que aquela mulher aguentou, você acha que ela era essa fedinha, cabecinha... né? Tem um pescocinho torto, nem Nossa Senhora. Deus está sabendo desse pescoço torto. Não. Nossa Senhora, ela era forte. Uma mulher que tinha o que? Convicção. É muito interessante, Kierkegaard. Tempo que eu citei Kierkegaard, né? Kierkegaard vai dizer o seguinte sobre a fé. Ele diz que chega uma hora, ele diz, todos nós passamos por experiência de angústia e desespero. Kierkegaard é um filósofo e um teólogo, ele é dinamarquês. Ele vai dizer que nós passamos pelo desespero e pela angústia. O ser humano passa. Ele fala que a vida do ser humano é angústia e desespero. Mas que só há uma coisa que pode vencer a angústia e o desespero. A fé. E ele vai dizer que a fé é um salto. E aí ele vai contar a história de Abraão. Abraão é o herói. Abraão está com o seu filho. O filho da promessa. Ele esperou tantos anos por aquele filho. Imagina o quanto Abraão amava Isaac. Imagina o amor de Abraão por Isaac. E Isaac ainda criança. O filho da promessa. Aquele que demorou tanto para vir. Quando vem, a partir dali a esperança, porque era de Isaac que iria nascer todo Israel. Que era a promessa de Deus. Deus fala, Abraão, sacrifica seu filho. Pensador de Abraão. Mas Abraão, ele obedece a Deus. Ele tem fé, ele fala, não é possível. Deus tem alguma coisa para mim. Deus não fez a promessa para finalizar assim, no sacrifício do meu filho, não. Ele tem algo para mim. E ele foi com o seu filho. E a dor maior de Abraão, mas é o momento que ele mostra a sua fé. É quando o seu filho olha para ele e fala, pai,
Nós estamos aqui com a lenha e o fogo. Cadê a vítima? Cadê o animal para o sacrifício? Pense a dor de Abraão. Isaac não sabe. Isaac não sabe, mas ele é o animal para o sacrifício. E naquele momento em que Abraão poderia desistir porque eles estavam começando a subir o morro, Abraão poderia voltar atrás e falar, não, meu Deus, eu não aguento, é demais. Abraão olha para Isaac. Ele encontra força e diz, Deus providenciará. E Deus providenciou. Abraão teve fé. Abraão acreditou. Abraão foi fiel a Deus e Deus providenciou. Amados irmãos e irmãs, quem tem fé, Deus não decepciona. Deus providencia. É incrível. A gente está construindo lá e, meu Deus, eu não vou falar agora, mas quando terminar tudo eu vou falar para os paroquianos lá quantas graças, sabe, é milagre em cima de milagre, graça em cima de graça. Você pensa, não vai dar. Não vai dar, e Deus vai realizando a graça, Deus vai realizando os milagres, Deus vai abrindo os corações, é algo incrível. Percebe? Muitas vezes na nossa vida, nós nos prostramos diante dos problemas, das dificuldades. Meu irmão, minha irmã, não te prostre. Deus, Ele vai te honrar. Deus vai honrar a tua fé. Levanta-te. Levantai-vos. Deus não te fez para ficar com a cara no chão, não. O homem não é como os outros animais, não. O animal que anda assim, ó. Tem uns que andam em pé, né? O pinguim. Mas não, né? Não aguenta muito, não. É o macaco, padre. O macaco ele levanta o peito, mas volta. Mas para andar ele precisa seguir, né? O ser humano não, ele colocou para ficar assim, ereto. Em pé. Deus te criou para ficar em... Deus te criou para ficar levantado. Você morreu? Não. Então fique de pé. Levantai-vos, padre, mas essa tribulação está grande demais, padre. Meu irmão, acredite, deu salto. Isso nos faz levantar até meio da depressão, da angústia, sabe? O que é a depressão? A depressão é aquela que te faz ficar prostrado. Você nunca mais viver. Só fica lá, deitado. Não quer saber mais nada, não quer ver mais nada. Aquele problema, ele te travou, sabe? A depressão faz isso. Entende? E a fé nos faz vencer a depressão. Veja bem, eu não estou aqui, né? Toda depressão é falta de fé. Não... É complicado, né, padre? Falar assim, que... Não, tem padres que têm depressão também, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a fé nos levanta. A fé nos projeta. A fé nos mantém de pé. Acreditar em Deus. Diante das tribulações, diante das dificuldades. Então acredite, Deus está com você. Fé é o quê? Acabou a água. Fé é o quê? Sim, beleza. Fé, não a definição de fé, mas fé é o quê? Começa com D. Fé é Deus. E termina com M. E a gente chama os bispos, antes de chamar o nome do bispo, a gente fala isso aí. Exatamente. Dom, fé é? Dom é? Graça. Dom é? Graça. E graça é aquilo que eu re? Exatamente. Logo, eu posso receber fé, eu posso ter mais fé. A gente fala, meu Deus do céu, mas fulano de tal tem fé, né, padre? Tem.
Muita fé. Tem gente que tem mais fé que outros? Sim, com certeza tem. Então a fé eu recebo. Então eu posso pedir. São Tomé pediu: Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé para eu ficar de pé. Ou seja, a experiência com Deus aumenta a nossa fé. A experiência de Jesus Cristo, da face de Jesus. Levantai-vos, levanta sobre nós, Senhor, a tua face. A experiência com a face de Jesus que eu tenho na oração me mantém de pé, me mantém firme. Então quem reza fica de pé. Porque quem reza tem a fé aumentada. Quanto mais eu rezo, eu acredito. Entende? Quanto mais eu rezo, eu fico firme. Rezar. Esse é o segredo, é clamar o Espírito. Lembra dos discípulos? Quando Jesus morreu, ficaram tudo corajosos, não é verdade? Não foi? Jesus morreu, saíram tudo para pregar, não foi? Não. Eles ficaram escondidos, foi? Com medo de morrer também, como Jesus? Sim. Aí teve uma experiência, não sei aonde. Só sei que Nossa Senhora estava com eles. Onde foi essa experiência? No cenáculo, 50 dias depois, né? Eles tiveram a experiência com o Espírito Santo. E eles ficaram de pé. São Pedro, que era medroso, naquele dia pregou para 3.000 pessoas, sem medo de morrer. Eles começaram a apanhar e saíram, era sorrindo. Saía rindo, né? Estou rindo por quê? Eu apanhei por causa de Jesus. Saía satisfeito da vida. Feliz da vida. Eles estavam com o Espírito Santo. O Espírito Santo aumentou a fé deles. Fé é um dom, é uma graça. Nós podemos pedir a Deus. Nós podemos ter a partir da experiência com o Espírito Santo de Deus. Já chega, né? Já chega, né? Vamos rezar? Vamos rezar. Você não precisa de fé, Toboió. Vocês estão todos sem fé. Né? A fé sua está pouca. A minha fé está pouca. Sabe? Ixi, se a minha fé fosse... Gente, eu não tinha... Maria. Se eu tivesse fé, como assim? Era bagaceira. Se o Pai Jesus tivesse fé, você vai, Pai Jesus, aonde? Se o Pai Jesus tivesse fé, meu Deus, Pai Jesus, olha o tanto de coisa que ele faz na paróquia. Se ele tivesse fé ainda, você vê que isso aqui não era nada. Se os padres de Plautina são 6, né, Pai Jesus? Se os 6 tivessem muita fé mesmo, a Maria, o fogo comia nessa cidade aqui. Nós fazíamos o fogo descer assim, ó, a bagaceira comendo assim, a Maria. Sabe? Vocês iam ver a bagaceira que era, mas nós não temos fé não, tem que pedir, sabe? Tem que pedir. Então peçamos a Deus fé. Senhor, me dá fé. Eu peço a Deus. O Senhor pede. Sim, eu peço. Quem sabe no final da minha vida, né? Voltar daquele jeito, né? Quem sabe até morrer. Me manter com a fé firme, né? Então peça a Deus. Eu quis falar dos padres para falar que você não tem fé ainda não. Você não tem fé nem, né? Como Jesus fala, se tua fé fosse o tamanho do quê? Do grão de mostarda. Pequenininho, o que é que tu ia fazer? Eu ia pedir a montanha para, né? Eu falei, meu Deus do céu. Não é tamanho nem de um grão de mostarda, lascou tudo. Não dá nem para ver a fé. É como, sei lá, uma bactéria pequenininha assim. Né? É pequenininha. Né? Vamos pedir ele para aumentar um pouquinho a fé? Vamos ficar de pé, vamos clamar o Espírito Santo, né? Clamar o Espírito Santo. Peça a Virgem Maria ajuda, viu? Porque é o caminho mais rápido, viu? Nós não tem tempo aqui. Eu vou dar para vocês um segredo. Quando a gente não tem a noite inteira, até isso para o pessoal do ministério, esse pessoal que reza, quando vocês não têm o tempo inteiro para rezar, é só pedir com a Virgem Maria que anda mais rápido, entendeu? Nossa Senhora é um segredo. Tudo. Só pedir ela. Se Nossa Senhora não tivesse um cenáculo, meu irmão, não era 50 dias, não. Era 1000 dias. E olha lá, se o Espírito viesse. Eu estava no cenáculo, demorou 50 dias só. Né? Então vamos rezar? Feche seus olhos, sabe? Você está aqui para rezar, então feche seus olhos. Fica o olho aberto olhando para o irmão, distraindo. Não distrai, não. Reze. Reze de fato. Peça a Deus a graça, descruza o seu braço. Descruza o braço, coloca no coração, levante, sei lá. Mas fiquem, prepare o seu corpo para rezar. É preciso preparar o nosso corpo para rezar. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor.
O Senhor conhece cada filho vosso que está aqui nessa missa, Senhor. O Senhor sabe o que nós estamos passando, o Senhor sabe nossas aflições. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe as suas aflições. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe a sua dor. Deus sabe aquilo que tem vindo para te prostrar. E eu digo muito mais, meu irmão. Deus, Ele sabe do futuro, então Ele sabe as aflições que você vai passar. Os seminaristas que estão aqui, Deus sabe o que vocês vão passar no sacerdócio. Deus sabe as tribulações que vocês vão passar no sacerdócio. Deus sabe as tribulações que vocês vão passar na vida, meu irmão. Sim, vai vir mais tribulações. É preciso se manter de pé. Deus colocava no meu coração que esse levanta-te desse ano era para levantar os que estavam prostrados, mas era para manter de pé aqueles que vão passar por diversos problemas, diversas dificuldades, porque é inevitável. Então peça a Jesus, Senhor, envia o teu Espírito sobre mim para que eu tenha uma fé firme, Senhor. Envia o teu Espírito sobre mim para aumentar a minha fé, Senhor. Eu preciso desse Espírito e eu te peço, mãe, em nome de Jesus, mãe, envia o teu Espírito sobre cada um de nós. Envia o Espírito Santo, o seu esposo, sobre cada um de nós, mãe. Clame agora ao Pai, mãe, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Envia o Espírito Santo de Deus sobre esta igreja, sobre esta cidade, mãe. A Virgem Maria, mãe de Pentecostes, venha sobre cada um de nós, venha sobre os nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, tenha piedade de nós. Tenha piedade da nossa vida, Espírito Santo. A nossa fé é pouca. Então envia esse dom, Espírito Santo de Deus, sobre esta igreja, o dom da fé. É a fé que nos projeta, Espírito Santo de Deus. É a fé que nos mantém de pé. Então peça isso, meu irmão, abra sua boca, reze. Você não sabe conversar? Então converse agora com o Espírito. Vai pedindo o Espírito Santo de Deus nessa missa. Vai cantando isso. Cante isso, cante forte. Espírito. Isso pode ser melhor. Você precisa. Espírito Santo. Desce a igreja, cante, reze, vai. Espírito. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Espírito, abra sua boca. Espírito. Espírito Santo. É promessa vossa, Jesus. O Senhor prometeu que se nós pedíssemos, nós receberemos, e nós estamos pedindo em teu nome, Jesus, o Espírito Santo. É promessa, Jesus, então cumprir, Senhor, essa promessa. Que nós tenhamos experiência com o vosso Espírito. O meu Espírito. Espírito Santo de Deus. Isso, peça. Espírito Santo. Mais uma vez, Espírito Santo. Só vocês, as vozes, Espírito. Isso, clame. Tá lindo, gente.
Isso, levanta-te mais uma vez, Espírito. Escute, Espírito, essa oração. Continue, Espírito, vai. Espírito Santo. Vamos, ministério, Espírito. Espírito Santo de Deus, Vem, Espírito. Espírito Santo de Deus. Os olhos fechados, viu? Você que abriu, fecha. Vamos deixar o Espírito Santo rezar em nós. Você que ora em línguas, deixa o Espírito Santo te mover. Você que não ora, faz com o padre assim, cantarola. Cantarola, ministério. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Vai fazendo assim, deixa os pisando, tem medo não, vai. Vai, ministério, vai, isso. Cantarola com o povo. Isso. Isso aí, Espírito Santo rezando em você, não tenha medo. Não tenha. Vai, deixa. Se deixa mover, vai. Amém, Senhor. Isso. Isso, cantarole, enquanto o Espírito Santo orar em você, ele sabe sua necessidade. Continue. Vai curando o Espírito. Vai curando o Espírito. O nosso coração. Vai levantar aqueles que são prostrados. Jesus, pode Deus está dando das línguas para pessoas aqui nessa noite. Você está falando em língua, você está achando estranho. Você está recebendo as Eu tenho medo. Feche seus olhos, rezando. Não se distraia. Para de nós, Espírito. Deus quer fazer muito através de você.
Famílias estão sendo curadas aqui. Famílias estão sendo curadas. Famílias estão sendo restauradas nesta noite. Depois você pode chegar o testemunho. Vai expulsando as trevas, Senhor. Vai expulsando o inimigo, Senhor, da nossa vida, das nossas casas. Jesus. Isso, ore só as vozes, só as vozes. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vocês são lindos. Não pare, vai. Deixa eu orar em vocês. Obrigado, Jesus. Levante cada um que está aqui, Senhor. Aqui tem jovem que você está prostrado pelas drogas. Você já é um viciado. E você acha que não tem jeito. Jesus está te levantando. Meu filho é um homem. Jovem do sexo masculino. Você está prostrado. Sabe que não tem jeito mais. Jesus está te levantando. Ore, 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 ore. Ore, ore. Muitas pessoas atormentadas aqui por espíritos malignos. Pedindo um tormento, muitas vozes na sua cabeça. Ore, ore, peça Jesus para tirar. Aceite Jesus agora como Senhor da sua vida. Isso, agora vamos sussurrar, bem baixinho. Isso, seu interior, vai. Em espírito de oração, neste momento, o Senhor me mostra que na tua casa tem uma xícara. Esta xícara, uma macumbeira entregou para você de presente. O Senhor pede que quando chegar em casa, jogue fora. Porque foi ali, naquele momento, que ela quis usar para destruir a tua família, sem que você perceba.
Pode jogar fora, não tenha medo. Há tantas ciladas diabólicas, meu Deus. Tô vendo também. Queira render-se ao Espírito Santo de Deus. Por favor, erga seus braços para cima, para o alto. Amém. Tô vendo também muitos espíritos malignos atormentando muita gente. Muita gente atormentada por espíritos malignos. Peça libertação, vai. Continue orando, continue cantarolando, vai. Deixa o Espírito orar em você. Isso. Sua mão está pegando fogo, fica firme. É a bênção de Deus chegando. É uma libertação. Xalalaya, 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 vai libertando. Xalalaya, xalalaya, xalalaya. Venha, São Miguel Arcanjo. Nos ajude, São Miguel Arcanjo. Nos ajude nesse combate. Ore conosco, anjos da guarda. Anjos da guarda, orem conosco. Planaltina de Goiás. É uma cidade carregada de muitas maldições. Confirmo. Mas você que está aqui, Deus está te dando autoridade em nome dele. Para que quando chegar na sua casa, na porta da frente, faça o sinal da cruz 3 vezes. Que todos os males vão ser culpados na sua casa. Por favor, faça esse rito. 3 sinais da cruz. Lá na porta da frente da sua casa. É ali. Onde entra coisas boas. Mas também se você vacila, muitas coisas ruins entrarão. Principalmente na porta da frente. Isso, continue firme. Continue com os braços erguidos para o alto. Tem pessoas aqui cansadas. Continue rezando. Não pare de rezar. Olá, Maricanda. Muitas mãos esquentando como se fosse pegando fogo. É a ação do Espírito Santo de Deus agindo em ti, te libertando os seus. Isso. Muitas pessoas feridas aqui. Muitos corações feridos. Com irmãos da comunidade. Deixa eu te curar. O Senhor está curando seu coração agora. Muitas feridas com as mães. Feridas com as mães. Você se feriu com sua mãe. Normalmente a gente reza por feridas com os pais. Mas é com as mães. Muitas feridas com as mães. O Senhor agora está curando o seu coração. Reze. Sua mágoa é tanto que você tem vontade de chorar, então chore e pode chorar. Aquilo que sua mãe te fez, falou, dói, pode chorar. Você achou que sua mãe não te amava? Você ficou comparado da sua mãe com outras mães. O Senhor agora está curando, deixa eu te curar.
Obrigado, Senhor. Vamos chamar por Ele, Espírito. Espíritos puros, Mostre a sua face, Senhor. Mostre a sua face, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Isso, Espírito. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito. Espírito Santo de Deus. Isso, você vai repetir com o Padre. Eu vou falar meu nome, você fala o seu, tá bom? Eu vou falar meu nome, você fala o seu. Padre Everton. Padre Everton. Levanta-te. Padre Everton. Levanta-te. Levanta-te, Porque o Senhor porque o Senhor te levanta. te levanta. Levanta-te. Levanta-te, Fique de pé. fique de pé, Porque o Senhor te levanta. porque o Senhor te levanta. Levanta, homem. Levanta, homem. Não, a mulher fala levanta, mulher. Levanta, homem. Levanta, Você está falando com você mesmo. Levante, homem. levante, homem. O Senhor te levanta. O Senhor te levanta. Fique de pé. Fique de pé. Tribulações vão vir, Tribulações vão vir, mas no Senhor, mas no Senhor, no Espírito de Deus, no Espírito de Deus, você vai estar de pé. você vai estar de pé. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E é preciso que nós clamemos sempre. Que não fique só aqui. Você continue rezando, 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 rezando. Não perca a oportunidade de adorar o Santíssimo Sacramento, de vir à missa, de se confessar. Aí você vai cair em pecado, sim, é do ser humano. Mas se levante, se confesse, fique de pé. Deus te levanta, Deus quer te dar tanto. As tribulações vão vir, meu irmão, vão vir. Ele não prometeu que era fácil, né? Às vezes a gente quer padre, a gente vai seguir Jesus, né? A gente esquece, porque ele fala assim, ó, quem me seguir ganhará 100 vezes mais. A gente para aí e fala, opa, 100 vezes mais, que beleza. As irmãs estão ali, 100 vezes mais, opa, né? Só que está filmando, a gente não pode falar. Só que a gente não é a Cosme. Eu vou falar o Cosme, senão fica muito na cara. A gente não fica só no 100 vezes mais, não. Com tribulações. 100 vezes mais com tribulações. A gente fica prostrado que a gente fica olhando para as tribulações, esquece dos 100 vezes que a gente está ganhando, né? A gente é ingrato. 100 vezes fica esquecendo dos 100. Só fica olhando para a tribulação. A tribulação nos prostra. Não, meu irmão, não. Deus não te criou para ficar, não. Nós somos porco. Deus nos criou para ficar em pé. Olhando para o horizonte. Olhando para o horizonte. Então, reze sempre. Clame sempre o Espírito Santo que, tenha certeza, vai ficar em pé.
Você vai ficar em pé diante das tribulações. Aí se vier outra pandemia, Pai Jesus, a igreja vai ficar cheia, porque dessa vez, esse aqui não vai ficar dentro de casa, não. Se ficar, nós dá porrada na cara. Se eu enfeitar é com o peito aberto. Né? Ele está com o peito aberto. Deus que nos mantém em pé. Deus. Amém? A gente tem que parar, né? Porque é tão bom a gente não precisa a noite inteira, mas não é vigília, não, é missa, né? Então, vamos parar, vamos continuar, né? Que amanhã também tem missa, tem mais levanta-te, tem muita oração para nós, amém? As preces.